Boa noite a todos. Uma alegria muito grande podermos estarmos em mais um estudo na casa que nos acolhe com muito carinho, Cantinho de Jesus, Centro Espírita Manuel Maria da Silva. Hoje nós vamos fechar um trabalho que se iniciou no ano de 2023, no aniversário de nossa casa, onde nós propusemos estudarmos as obras de André Luiz. Como não poderíamos colocar todas as obras, porque o nosso aniversário nós comemoramos 6 dias, então fizemos na oportunidade 6 obras. Mas veio a intuição, por parte da espiritualidade, de nós realizarmos o estudo das obras que faltaram. E assim, nas terças especiais, nós fomos realizando esses estudos e hoje nós estamos fechando o ciclo de estudos das obras de André Luiz. A primeira obra é Nosso Lar, a última obra, intitulada E a Vida Continua, faz parte, ao todo, do entendimento que a espiritualidade traz para nós da vida no mundo espiritual. Mundo esse que nós desconhecemos por completo. E aí nós vamos tentar entender um pouco dentro das colocações que André Luiz nos traz nesta obra. Qual que é o objetivo da espiritualidade? Por que chamar um espírito desencarnado, que na sua última existência fora médico, lidando com ciências, não somente no campo da biologia, mas da física, da química, pois entendemos que André Luiz trazia uma cultura muito boa, vamos dizer assim. Nós observamos isso nos livros, através dos seus questionamentos, das suas perguntas. E os instrutores de cada obra mostram conhecimentos elevados, cada qual dentro das suas especialidades. Então o alto resolveu, por um ato de misericórdia, trazer informações mais concretas, baseadas na própria ciência que nós estamos atuando em todas as épocas da humanidade, nos dias atuais, e ainda vamos avançando com as revelações que a ciência vai trazendo para nós. Por que revelações? Porque não há descobertas. Ela simplesmente levanta o véu daquilo que está oculto ainda a nós. Porque se nós apenas estudássemos a obra de Kardec, que é o Consolador Prometido, nós demoraríamos muito, mas muitos séculos ainda para abrirmos a nossa consciência para a interação deste mundo físico em que nós nos encontramos, nós encarnados, com o mundo espiritual que nos circunda, que interpenetra com o mundo físico, através de dimensões, de frequências e de vibrações, nós vamos procurar entender um pouco. Então a obra de André Luiz, ela lança para nós um marco importante da espiritualidade. Não é porque André Luiz for escolhido, ou porque Francisco Cândido Xavier se apresentou como uma das maiores antenas psíquicas neste intercâmbio do mundo espiritual para o mundo físico. É porque fazia parte de uma programação que nós ainda vamos entender lá no futuro. Então a obra Mecanismos da Mediunidade, ela vai trazer para nós 2 médiuns, que é o André Luiz, que é Chico Xavier, e Valdo Vieira, que foi um companheiro
de mediunidade de Francisco Cândido Xavier, na cidade de Uberaba. E Valdo Vieira, ele estava, naquela oportunidade, na década de 50 para 60, formando no curso de medicina, onde ele fez várias especializações e depois ele seguiu o seu caminho. Hoje, como Chico Xavier já desencarnado. Que esses dois corações, onde quer que estejam, recebam as nossas melhores vibrações. Os capítulos pares foram psicografados por Chico Xavier. Os capítulos ímpares, psicografados por Valdo Vieira. Ao todo são 26 capítulos. 26 capítulos que nos convidam a um estudo meticuloso da mediunidade com base na ciência que nós nos encontramos na atualidade. E a ciência que vem sendo trabalhada ao longo dos séculos, como eu disse, e que está avançando cada vez mais. As obras de André Luiz, elas são prefaciadas por Emmanuel. E durante o tempo que Chico esteve entre nós, foi o seu guia, seu mentor, seu anjo de guarda. E Emmanuel, ele vai trazer para nós, no prefácio, algumas colocações que nós gostaríamos de relembrar a todos, onde ele vai dizer da importância que a mediunidade tem. Em todas as épocas, nós vamos observar essa fenomenologia. O que significa isso? Comunicações entre plano visível, plano invisível aos nossos olhos, que nós chamamos de plano material, plano espiritual. Antes de Cristo, ele vai trazer alguns apontamentos importantes. E com a chegada de Cristo, descortinando para toda a humanidade essa relação de uma forma, poderíamos dizer, familiar. No prefácio, ele vai trazer para nós o livro Atos dos Apóstolos, que está no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. E no livro Atos dos Apóstolos, nós temos inúmeros registros de fenômenos mediúnicos que nós hoje estamos estudando, como, por exemplo, registro de psicofonia, de xenoglossia. Não, mas que palavra é essa? Está no livro dos médiuns. É a capacidade que o espírito tem de dar passividade, o espírito encarnado, o médium, a um espírito numa língua diferente da dele. Isso aconteceu com os apóstolos. Fenômenos de materialização. Quando Pedro e João, encarcerados, foram libertados, no dizer do Evangelho, por um anjo, um espírito que se materializou e liberta-os. Nós vamos ter fenômenos de desdobramento com o próprio apóstolo Paulo sendo convidado a estar em uma outra região, e há um desdobramento por parte dele com o seu corpo perespiritual, isto é, o seu corpo físico ficando no local onde se encontrava, e o corpo perespiritual, o perispírito, emancipando do mesmo e indo atender um chamado. Olha que coisa interessante. Nós vamos observar fenômenos de clarevidência, de clareaudiência do próprio Paulo, que era Saulo, se transformou em Paulo, ao ver Jesus, ao ouvir Jesus. Então Emmanuel traz para nós, no prefácio, esse chamamento de um livro que está no Novo Testamento e que, infelizmente, essa é a palavra, muitos de nós desconhecemos. Se eu perguntar se alguém já leu o Atos dos Apóstolos, muitos poderão dizer, eu já dei uma lida.
Então, fica o convite. Porque quando você lê com essa visão que estamos tendo, que a doutrina espírita nos prodigaliza, parece que estamos lendo um livro atual, psicografado. Da importância deste livro. E aí o Emmanuel chama a atenção. Compreendemos assim a validade permanente do esforço de André Luiz, que fora convidado pela espiritualidade maior a realizar esse trabalho. Servindo-se de estudos e conclusões de conceituados cientistas terrenos, tenta também aqui colaborar na elucidação dos problemas da mediunidade, cada vez mais inquietantes na vida conturbada do mundo moderno. Lembrando a todos que este livro foi publicado no ano de 1959. Olha quanto tempo já faz. 64 anos está completando esse livro, Mecanismos da Mediunidade. Em nosso campo de ação, diz Emmanuel, temos livros que consolam e restauram. Livros que medicam e alimentam, tanto quanto aqueles que propõem e concluem, argumentam e esclarecem. Nesse critério, surpreendemos aqui um livro que estuda. Então ele está dizendo que a obra Mecanismos da Mediunidade é um livro cuja proposta é estudá-lo. Meditemos, pois, sobre suas páginas. E aí quando você pega a obra e começa a folheá-la, muitos param no primeiro capítulo. Devido a André Luiz, dentro dos 26 capítulos, trazer, conforme coloca Emmanuel, conceitos da ciência terrena. Algo que nós já deveríamos estar trabalhando em nós. Mas trazemos ainda alguns empecilhos. Dentre eles, um mau hábito chamado preguiça. Captei, né? A mediunidade, né? Tá vendo, né? Preguiça. Preguiça de ler. Preguiça de se sentar, de se estudar. Bom, cada espírito faz as suas escolhas diante da vida. A espiritualidade, ela vem nos advertindo. Então, Emmanuel convida-nos. Aqui, um livro diferente. Um livro que propõe o estudo. E aí o André Luiz, no prefácio, ele vai dizer para nós o seguinte. Quanto aos apontamentos científicos, porque quando você abre o livro, começa a lê-lo, você já... Puxa, essa linguagem aqui é grega. Não entendo nada de grego. Então preciso estudar primeiro o grego, para depois pegar o livro e lê-lo. Essa é uma primeira impressão. Mas nós não podemos nos esbarrar na primeira dificuldade que se apresenta. A vida tem nos mostrado isso. Os maiores cientistas da Terra foram através de inúmeros erros que eles chegaram ao acerto. Se eles desistissem na primeira tentativa ou nas primeiras tentativas, nós não teríamos hoje, no mundo que nós nos encontramos, tantas facilidades como nós o temos. Preciso pensar nisso. Então ele diz que, quanto aos apontamentos científicos, é preciso reconhecer-lhes o caráter passageiro,
no que se refere à definição e nomenclatura, atentos à circunstância de que a experimentação constante induz os cientistas de um século a considerar muitas vezes como superado o trabalho dos cientistas que os precederam. Então ele está deixando em aberto que as suas colocações estão amplamente fundamentadas na ciência de hoje. Lembrando que o livro foi lançado, publicado, há mais de 60 anos atrás. À medida que nós vamos evoluindo, e temos aprendido isso aqui nas terças-feiras com o Livro dos Espíritos, dentro da escala espírita, vamos abrindo as nossas percepções, a nossa compreensão e assimilando novas formas de entendimento em relação à própria vida. E quando eu falo vida, espírito. Quem tem vida é espírito. Daí uma grande dificuldade nossa. E que nós vamos ver aqui no livro. E aí, chamar a atenção por algo bastante interessante. No capítulo 22 do livro, traz o título Mediunidade Curativa. E é um subtítulo que diz assim, sangue e fluidoterapia. Olha que coisa interessante. Salientando-se que o sistema hemático no corpo físico representa o conjunto das energias circulantes no corpo espiritual, o psicossoma. Entendeu? Vejam bem. Vou ler devagar. Salientando, o subtítulo é Sangue e Fluidoterapia. O título do capítulo é Mediunidade Curativa. Salientando-se que o sistema hemático no corpo físico representa o conjunto das energias circulantes no corpo espiritual ou psicossoma, energias essas tomadas em princípio pela mente, através da respiração, ao reservatório incomensurável do fluido cósmico, é para ele que nos compete voltar a atenção no estudo de qualquer processo fluidoterápico de tratamento ou de cura. Ele está falando para nós aqui, basicamente, de corpo físico e as estruturas do corpo físico. Quando ele fala do campo hemático, o sistema hemático, ele está falando da circulação sanguínea de nosso corpo físico. E fazendo uma analogia, veja bem, fazendo uma analogia com energias radiantes do corpo perespiritual e da mente, que é um corpo, vamos dizer assim, mental, onde o espírito age por intermédio da mente. Para nós, o pensamento. Corpo, a energia que circula, né? E no espírito, o fluido, como uma circulação fluídica. Nós ainda não sabemos a estrutura do corpo perespiritual. O que nós conhecemos do corpo físico. Porque o corpo perespiritual, ele é formado pela mente. E o corpo físico, ele é consequência do corpo perespiritual. O corpo perespiritual é um molde. A estrutura deste corpo ainda nos é desconhecida. Por mais que já tenhamos obras que nos falam a respeito do perispírito, nós desconhecemos por completo.
Então, no corpo físico, nós temos como saber, conhecer. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, chama-nos a atenção para isso. Partir daquilo que é conhecido. Para procurar entender ou termos uma ideia daquilo que é desconhecido. Aí ele vai dizer, relacionados com centros psicossomáticos, corpo, perispiritual, com o corpo físico, através dos plexos de força, ou senso de força, que nós estudamos. E para muitos, são os chakras, que significa uma roda, onde fulcros de energia estão ali, interligando os corpos do espírito, para que ele esteja atuando na matéria mais densa, mais grosseira. Relacionados com os centros psicossomáticos, os variados núcleos da vida sanguínea, o que está falando? De células que circulam na nossa corrente sanguínea. Produzem as grandes coletividades corpusculares das hemácias, dos leucócitos, dos trombócitos, dos macrófagos, dos linfócitos, dos estiócitos, dos plasmócitos, monócitos e outras unidades a se dividirem. Bom, aí vamos sintetizar. Você chega num médico, um clínico geral. Nós temos aqui, né, médica e estudantes de medicina, aqui hoje no auditório. Se eu falar alguma bobagem, vocês me consertam. Eu não entendo nada de medicina, né? Quem sou eu? Você chega num clínico geral. Ah, doutor, com isso, com aquilo. Ele vai te passar, primeiro o quê? Um exame de sangue, não vai? Deveria, né? Eles te passam um exame para você fazer. Eu vou te passar um exame de sangue, um hemograma completo, e após esse hemograma você tem um retorno para que você possa aí ver o que realmente você tem de fato. Geralmente é assim, não é? Aí você pega, vai lá no laboratório, faz seu exame de sangue bonitinho, você pega o resultado. Quando você pega o resultado, você tem aquela curiosidade de saber como é que você está através daqueles valores de referência que lá se encontram, não é verdade? Ou seja, você fica preocupado com os valores de referência. E você começa a dizer, ah, isso aqui eu estou ruim, ó. Isso aqui está abaixo da referência. Nós, isso aqui está no limite. Nós, isso aqui estou bem, bacana, está acima da referência. Ou seja, é como nós fazemos. Nós, seres humanos normais, fazemos isso, não é verdade? Mas nós nunca tivemos a preocupação ou interesse de querer entender como que se lê, de fato, um hemograma. Porque todos esses nomes aqui que parecem micróbio, que não são micróbios, quando você, não, isso aqui é um micróbio, nossa, eu estou cheio de micróbio, e leucócito, trombócito, macrófago, linfócito, o que é isso? É micróbio? A primeira ideia que vem é essa, não é? Isso não tem nada a ver com micróbio. O que significa isso? São os glóbulos vermelhos, são os glóbulos brancos, são as plaquetas que percorrem a nossa corrente sanguínea, levando a vitalidade para o corpo físico. Então nós temos lá, a hemoglobina está baixa, a hemoglobina está alta, a plaqueta está baixa, a plaqueta está alta. Já viram isso? Então, cada um desses nomes representam o quê? Unidades de células. Cada uma com uma especificação percorrendo pelo nosso corpo físico. Umas levando oxigênio, que são os glóbulos vermelhos.
Outras, defendendo o nosso organismo contra vírus e bactérias, corpos estranhos, que são os glóbulos brancos. As plaquetas fazendo um trabalho de saneamento do sangue, coagulação do sangue. Então, cada um desses nomes aqui representa unidades específicas dentro da corrente sanguínea. Para que nós possamos observar o quanto desconhecemos do nosso corpo físico. Eu estou falando só do sistema hemático. Vou nem falar do endócrino, do linfático, do respiratório, do sistema nervoso central. Para a gente observar que a obra é um convite a um estudo daquilo que nós já temos conhecimento e, a partir deste conhecimento, procurarmos entender aquilo que nos é invisível, porque o nome do livro é Mecanismos da Mediunidade. O que é mediunidade? É uma faculdade inerente ao espírito. Uma faculdade inerente ao espírito, que permite esse espírito se relacionar com outro espírito, sendo encarnado ou desencarnado, ou em faixas dimensionais diferentes, através de vibrações e frequências. Porque nós vamos ler em diversas obras de André Luiz, a equipe espiritual chegando, por exemplo, num ambiente físico. Aí está lá os encarnados, com o corpo físico, o perispírito e o espírito. E, ao redor deles, desencarnados, sem o corpo físico, mas tendo o perispírito com os seus espíritos. E, de repente, eles chegam também desencarnados. E os desencarnados não conseguem vê-los, nem sentir a presença dos mesmos. Da mesma forma que os encarnados não conseguem ver os desencarnados, nem sentir a presença dos mesmos. A não ser que tenham mediunidade para isso. Ou uma sensibilidade mais aguçada, mais aflorada. Em relação aos desencarnados, a mente não consegue visualizar, nem sentir, porque estão presos, fixos, num campo de ideias conflituosas ou perturbadas. Para que nós possamos observar que o estudo da mediunidade é muito amplo. Então, o André Luiz, ele nos propõe isso. Entendermos o nosso corpo. Porque cada célula do nosso corpo é uma aglutinação de átomos. Agora complicou, não é verdade? E o átomo, ele foi sofrendo transformações ao longo dos séculos pela ciência, onde, através daquilo que Emmanuel coloca de bases já sustentadas, foram trazendo novas informações em cima daquelas bases. Acreditava-se que o átomo não era divisível. Era como se fosse uma esfera. Imagina uma bola de gude. Já viram uma bolinha de gude? Tem bola de gude? Tem uma cara que eu não vejo bola de gude. Antigamente eu brincava de bolinha de gude, assim. Era uma das brincadeiras de criança. Imagina a bolinha de gude. Agora, imagina uma esfera tal como a bolinha de gude, bilhões e bilhões de vezes menores. Porque o átomo, ele não é visto ao olho nu. E um dos primeiros filósofos a falar sobre ele foi Demócrito de Abdera, lá na Grécia, antes de Cristo.
E a humanidade só foi estudar com maior precisão a partir do século XIX. Com maior precisão, embora em séculos anteriores, muitos corações ligados à ciência propuseram ideias acerca do átomo. E o que é um átomo? Nós desconhecemos. Não é verdade? Então os cientistas, vejam bem que coisa interessante. A ciência atual, entende que a constituição de todo o universo material, vamos falar do universo material, do espaço cósmico universal, o universo visível, ele é observável através da tecnologia que nós temos hoje, e dentro dessa observação é revelado pela ciência atual que todo esse universo visível é constituído de 4 leis de forças. A força eletromagnética, a força gravitacional, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Você falou aí inglês para mim, não entendo nada disso. Essas 4 forças representam tudo aquilo que nós observamos no nosso universo, e dentro dessas forças estão constituídos os átomos, as moléculas, as partículas, as radiações eletromagnéticas, de tudo aquilo que nosso universo material constitui e que a ciência estuda, observa e continua estudando e observando. Adriano, mas o que tem a ver com isso? Quer dizer que o nosso corpo físico, ele é constituído da matéria que é visível deste universo. Assim como a corrente sanguínea tem as suas células, cada célula é uma aglutinação, um aglomerado de átomos. Átomos de hidrogênio, oxigênio, carbono, ferro, cálcio, magnésio. E por aí vai. É a constituição do nosso corpo físico, através dos sistemas que o representam. E a ciência, ela vai descobrir através dos átomos as suas ligações eletroquímicas, onde vai envolver, além da ciência, física, química, matemática, biologia e todas as matérias que nós temos estudado na atualidade. E que, às vezes, a gente chega numa sala de aula, o professor vai falar sobre física, e você, nossa senhora, não entendi nada. Lança lá algo sobre a química e o aluno boia. Por falta de interesse, preguiça, ou porque a sua intimidade é acionada por outros valores que ele traz em si mesmo. Porque já nos dizia Tiago, apóstolo, em uma de suas cartas, na sua carta, aliás, no Novo Testamento, que cada um é tentado pela própria concupiscência, ou seja, pelas paixões que traz. Paixões essas, sendo espíritos imperfeitos, desagradáveis. Ah, Delano, mas como é que funciona o átomo? Vocês já sabem? Olha que coisa interessante. Cada nomezinho que eu falei, aquilo ali que André Luiz nos traz, tem uma função, é a aglutinação desses átomos. Um deles transporta o átomo de oxigênio para levar a oxigenação para o sangue. Então foi realizado, através da ciência, uma tabela que nós chamamos de tabela periódica. Já ouviram falar?
Essa tabela periódica, ela traz os elementos químicos, elementos esses constituídos pela matéria grosseira da Terra, isto é, do planeta que nós habitamos. Ao longo do tempo, conforme o próprio André Luiz aqui chamou a atenção, foi sendo revelado novos elementos. Então nós temos hoje, na atualidade, uma tabela periódica com 118 elementos, sendo 92 deles naturais, isso é, encontram-se esses elementos na própria natureza, e 26 artificiais, que são elementos que foram, vamos dizer assim, fabricados, entre aspas, né? Através da conjunção de outros elementos em laboratório. Então, o primeiro elemento que nós temos na tabela é este aqui, ó. Representado pela letra H. É o hidrogênio. O hidrogênio. Representado pela letra H. O hidrogênio, ele é composto de átomo de um hidrogênio, é como se fosse um átomo. Eu estou desenhando aqui para nós termos uma ideia do átomo, ok? O átomo, ele tem um núcleo, onde através desse núcleo tem um próton, ou prótons, e nêutron, ou nêutrons. E fora do núcleo, como se fosse uma nuvem que o circunda, os elétrons, ou elétron. Essa é a estrutura do átomo. Um átomo de hidrogênio tem um elétron e um próton. Não tem nêutron. Por isso que ele é o primeiro da tabela periódica. Não tem nêutron. Ah, o que é nêutron, Delano? É um elemento de carga nula. O próton, o elemento de carga positiva. E o elétron, o elemento de carga negativa. Esses átomos, conforme foi descrito aqui, a ciência observa-os através justamente desses 4 elementos de força das leis gravitacionais, eletromagnéticas, força nuclear forte e força nuclear fraca. Então, aqui dentro nós temos um próton e aqui fora um elétron. Esse é o hidrogênio. Desmanchar aqui o nêutron. Que é uma carga positiva dentro do átomo e uma carga negativa. Aí você vai ver, mas tem 118 elementos de tabela, porque aí nós vamos observar que na tabela ela é agrupada em famílias. E dentro do número atômico, representado por ela, que significa o número Z, é um número atômico. É o número Z. Você lê lá na tabela, o número atômico do hidrogênio é um próton. Aí pode acontecer que existem hidrogênios com mais prótons. E se tiver mais prótons, aí entra os nêutrons, que é uma carga nula que vai fazer uma espécie de colisão, como se fosse uma corrente, não permitindo que essa carga ela saia de dentro do núcleo. Ah, mas como é que isso é possível? Através da lei da força nuclear. Fraca e forte, que mantém a colisão. Então, quando você lê, por exemplo, o urânio, que é representado pela letra U,
Ele é o número 92, é o número atômico 92. Ele possui na sua circunferência, que é uma nuvem, 92 elétrons com 92 prótons e número de nêutrons variados, que vai de 135 a 148. Aí entra uma outra nomenclatura chamada isótopos. Não vamos entrar nisso. Então o urânio, a habitação dele é como se fosse isso aqui, ó. Elétrons, 92 elétrons, orbitando em torno de 92 prótons com um número de nêutrons. Essa é uma estrutura do átomo e dos elementos químicos, atômicos, dentro da tabela periódica. Ah, por que esses elementos? Porque eles constituem a nossa organização física. Aí você pergunta assim, Adela, mas o que isso tem a ver com a mediunidade? Aí você abre o Livro dos Espíritos. Conhece esse livro aqui, né, gente? Livro dos Espíritos. Aí o Kardec faz a seguinte pergunta à espiritualidade. Questão número 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Resposta: de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Um átomo de hidrogênio é um elemento simples. Um átomo de oxigênio é um elemento simples. De questão 31 do Livro dos Espíritos. De onde provém as diferentes propriedades da matéria? Das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem em determinadas circunstâncias. Não entrou um outro nome, molécula. O que é molécula? A aglutinação de átomos. Então eu posso apagar aqui? Deu a ideia? Né? Ele pergunta, de onde provém as diferentes propriedades da matéria? Das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem em determinada circunstância. Aí você pega um átomo de hidrogênio, mais outro átomo de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio, e une a um átomo de oxigênio. Nós temos H2O, o elemento água. Se você desassociar, você terá aquela estrutura. Assim, em tudo, na formação do corpo físico e de toda a estrutura da matéria do nosso planeta, e esses elementos pelo espaço universal observável. Na atualidade, na Terra, 118 elementos químicos. Está lá na tabela periódica. Aí o Emmanuel vem no livro Roteiro falar para nós que o perispírito transcende a tabela estiquiogenética do plano físico. Ou seja, o corpo perispiritual, ele transcendem, o que é isso? Os elementos que o constituem não encontram-se na tabela periódica que nós temos no plano físico. São outros elementos. E que não é detectado por nós e nem visível. Por quê? Porque todas as nossas ferramentas, das mais avançadas do ponto de vista da tecnologia, não conseguem detectar, porque elas são formadas por esses elementos da tabela periódica. Então, por isso que não consegue visualizar aquilo que é invisível. As moléculas têm forma determinada? Pergunta Allan Kardec na questão 34. Sem dúvida
que as moléculas têm uma forma, mas não a podeis apreciar. Essa forma é constante ou variável? Questão 34A. Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que são aglomerações das primeiras. Isso que chamais molécula está longe da molécula elementar. Aí, os espíritos disseram isso em 1857. Aí a ciência hoje descobriu, ou foi revelada a ela, que um átomo, que é uma esfera que tem dentro dele prótons, nêutrons, carga positiva, carga nula, e circunferendo a ele elétrons, que é a carga negativa. Aquilo que chamais molécula está longe da molécula elementar. Descobriu que dentro dos elétrons e dentro dos prótons existem outros campos, vamos dizer assim, na nomenclatura de moléculas. Então, dentro daqui, existem outros elementos que são os leptons, os pósitrons, os quarks e por aí vai. Agora, se você pegar um fio de cabelo seu, pega um fio de cabelo seu e arranca, tem milhões de átomos em um fio de cabelo. Milhões de átomos. Da mesma forma que quando você olha para o céu, seja noite, seja dia, você observa aquilo que os nossos olhos, através do campo de percepção, conseguem enxergar. Porque André Luiz vai falar de fótons. O que é fótons? A luz. Entra no outro campo. É a luz visível e, fora da luz visível, campos de luz que nós não conseguimos perceber, nem sentir, nem visualizar com o nosso corpo físico. São elas: raio-x, infravermelho, raios gama, ultravioleta. Aí você tem um aparelhinho lá na sua casa que chama micro-ondas. Micro-ondas. Aí você quer esquentar uma comida, aí você coloca numa vasilhinha de plástico e coloca dentro do micro-ondas, aí você pensa, não, vai derreter a vasilhinha de plástico. Aí de repente você tira a vasilha de plástico intacta e a comida quentinha. Já perceberam isso? Porque as ondas eletromagnéticas dentro do micro-ondas vão atuar no elemento, porque o alimento e essas ondas eletromagnéticas, elas são acionadas por partículas de água. H2O que o elemento tem, que o alimento tem, e dentro do sistema ali do micro-ondas é acionado, e ele atravessa o plástico ou o vidro e cozinha o alimento. Através do campo ondulatório de ondas, de frequências. Essa estrutura física nós conhecemos e desconhecemos. Conhecemos para aqueles que estudam, e a grande maioria desconhece. Porque Emmanuel nos propõe estudar a obra. E aí André Luiz está propondo tudo isso como um campo de analogia para entendermos o funcionamento da interação de um espírito desencarnado com um espírito encarnado.
todos os nossos 5 sentidos, que nós somos detentores e que foram conquistados através dos milênios, estão estruturados dentro desse campo de átomos, de moléculas, através das reações das leis eletromagnéticas, gravitacional, força nuclear forte, força nuclear fraca. Quando nós saímos do corpo físico, como que será? Aí nós sabemos, espíritas, a vida continua fora do plano físico. É o corpo perispiritual. Bacana. Mas como que o corpo perispiritual age fora da matéria física? Ele pensa? Pensa. Ele sente? Sente. Ele tem reações? Tem. Aí Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, dentro da questão 257, que é vejam bem, é um ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos. Isto é, a sensibilidade do espírito desencarnado fora da matéria grosseira. Ele nos propõe um estudo, abrindo para nós um leque muito grande, que as obras de André Luiz, por intermédio de um programa da espiritualidade maior, realizou esse trabalho para que nós encarnados, com esse material em mãos, pudéssemos agilizar, vamos usar essa expressão, o nosso processo de desenvolvimento e crescimento moral, sabendo o porquê e como que funciona a estrutura da matéria e uma abertura para a mente fora da matéria. Por quê? Porque o pensamento é matéria. E há um livro de André Luiz, chamado Nos Domínios da Mediunidade, que foi estudado aqui. Ele está no plano espiritual, na cidade de Nosso Lar, em uma região que é uma espécie de salão do Ministério da Comunicação, onde foi participar de uma palestra de um dos instrutores do Ministério da Comunicação, Albério. Está no primeiro capítulo, cujo título é Estudando a Mediunidade. O Albério fala assim: a mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos. Só que tem um detalhe. Nós, encarnados, com toda a ciência já proporcionada a nós, não conseguimos detectar ou mensurar a mente. No próprio livro, Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, com o instrutor do livro, chamado Aulus, saem da cidade Nosso Lar para estudarem a mediunidade do plano espiritual para o plano físico, com um aparelhinho chamado psicoscópio. Esse aparelho não existe no plano físico. É como se fosse um celular, onde ele vai acionar uma telinha do celular e ele vai passar pela mente, ou seja, através do sistema nervoso central, corpo físico. Vamos colocar esse nome, do cérebro extrafísico e da mente, que é uma ferramenta do espírito. Esse aparelho, ele consegue examinar o espírito tal como você faz um exame de sangue, um hemograma completo. E o médico tem lá toda a avaliação. Ah, você está com falta de ferro. Ah, você está com deficiência disso aqui. Esse aparelho consegue fazer isso.
a estrutura desse aparelho e os elementos que constituem não são o mesmo do plano físico. Porque ele consegue adentrar o psiquismo da mente e extrair da mesma potenciais, valores e tudo aquilo que o espírito vivenciou. O André Luiz quis pegar no aparelhinho, tadinho. O Alves, que é o instrutor, pegou da mão dele e não permitiu. Porque só manuseia esse aparelho espíritos com a moralidade ilibada, com objetivos sérios. Uma vez eu caí na bobagem de perguntar a um amigo espiritual aqui da casa se quando eu desencarnasse, eu teria condições de ter em mãos o psicoscópio. É o nome desse aparelho. Ele deu aquele sorrisinho assim, né? Como se diz, né? Tadinho. Pensou, né? Só que eu não captei, né? Tadinho. Tadinho. Depois de desencarnado e depois de várias existências, quem sabe poderá ter em mãos um aparelho desse? Porque o André Luiz fica boquiaberto e fala assim, Aulus, imagina esse aparelho num tribunal, num júri. Os homens não têm moralidade, porque apresentando esse aparelho, abre-se uma tela e está registrado ali todas as suas etapas de vida no plano físico, fora do plano físico e tudo aquilo que fez. Não tem como fugir. Aí, a grande pergunta, como dois espíritos desencarnados se comunicam? Como que se comunicam? Que sistemas trazem o corpo perispiritual? Será que eles têm átomos? Têm partículas? E aí, o André Luiz, em uma das suas obras, traz para nós algo muito importante, que é o fluido cósmico universal. Então, o espírito age no fluido cósmico universal. É como se fosse a ferramenta do espírito. Todas as construções extrafísicas e dimensões vou falar da Terra, não vou falar fora da Terra, que circundam a Terra, os espíritos que saem do corpo manipulam por intermédio do fluido cósmico universal, que serve para eles, vamos dizer assim, entre aspas, uma matéria elementar. Por quê? O fluido cósmico universal é matéria. Quem diz isso? Delano, não. Questão 27 do Livro dos Espíritos. É onde o apóstolo Paulo, no livro Atos dos Apóstolos, falou para todos nós, há quase 2000 anos atrás. Em Deus existimos e movemos. O Espírito existe. Como é criado o Espírito? Ele não é elemento material. Ele é criado dentro do elemento espiritual. O que é o elemento espiritual? Nós desconhecemos. A ciência desconhece. E os próprios espíritos que estão fora da faixa física, como o próprio André Luiz, está estudando para entender e compreender o que é elemento espiritual. Apenas para nós possamos entender. Imagine. Então, os espíritos, através da mente, se relacionam uns com os outros. O som
se propaga no espaço por intermédio de ondas, frequências e vibrações. E tudo isso pode ser medido. A luz percorre o espaço através dessas ondas, dessas frequências, dessas vibrações. Agora, a mente transporta pelo espaço, fora desse campo conhecido por nós, dentro dessas 4 forças. E é por isso que um espírito na Terra, com a sua mente, pode entrar em comunicação com o espírito que está fora da Terra, em qualquer planeta do universo. Dá para entender isso? Não dá. Dá um nó na cabeça. Então, o que André Luiz está nos propondo? Vamos estudar a obra. Porque a mediunidade que nós estamos aprendendo na atualidade é como se fosse um abecedário que crianças que vão aprender a ler estão formando as primeiras palavras, as primeiras letras, como um joguinho pedagógico. Como que é profunda a coisa. E aí ele vai nos falar, no último capítulo da obra, que é o capítulo 26. Esse capítulo traz o título Jesus e Mediunidade. Então Jesus atuava através da mediunidade, manipulando o fluido cósmico que esses 4 elementos que nós trouxemos constituem, então vejam bem, 4% daquilo que a ciência consegue observar no espaço universal. 4%. E os outros 96%? A ciência dá o nome de matéria escura, buracos negros. É o nome que ela dá. E, através da própria ciência, pesquisas e mais pesquisa para entender esses conceitos que hoje veiculam aí de dimensões tridimensionais, 4ª dimensão e por aí vai. A estrutura do espaço é curvo. Como que funciona isso? A ciência está buscando. Só que os espíritos responderam a Kardec, ela tem um limite. Até onde Deus permite ir. Para que nós possamos avançar, precisamos então trabalhar a mediunidade com Jesus. E aí o André Luiz nos traz essa advertência no último capítulo, Evangelho e Mediunidade. É o subtítulo do capítulo 26, que chama Jesus e Mediunidade. A prática da mediunidade não está somente na passagem do mestre entre os homens, junto dos quais, a cada hora, revela o seu intercâmbio constante com o plano superior, seja em colóquios com os emissários de alta estirpe, seja em se dirigindo aos aflitos desencarnados no socorro aos obsessos do caminho. Então, ele está trazendo para nós informações do texto bíblico. Jesus dialogando com 2 espíritos desencarnados, Moisés e Elias. Jesus dialogando com espíritos inferiores, através de um encarnado cuja mediunidade desequilibrada, no processo de obsessão, sofria uma ação perniciosa por parte de vários espíritos, dos quais eles mesmos se chamam legião. Então vejam bem.
mas também na equipe dos companheiros aos quais se apresenta em pessoa. Depois, ele colocou morte, só que morte não existe. Mas ele ainda conceituou morte devido nós trazermos impregnados no campo psíquico a ideia de morte, de que tudo se acaba, porque nós estamos mais presos ao campo material do que aquilo que é espiritual. A escala espírita demonstra isso para nós, ministrando instruções para o edifício do Evangelho nascente. O que André Luiz está dizendo? Que o ensinamento do alto é como se fosse um edifício, onde os andares vão se colocando sobre o outro andar, sucessivamente. Como naquela parábola que foi um sonho de Jacó, que muitos conhecem como a escada de Jacó. No dia de Pentecostes, está no livro Atos dos Apóstolos, vários fenômenos mediúnicos marcaram a tarefa dos apóstolos, mesclando-se efeitos físicos e intelectuais na praça pública, a constituir-se a mediunidade desde então em viga mestra de todas as construções do cristianismo nos séculos subsequentes. Então, a mediunidade, que é um dos fundamentos da doutrina espírita, é uma viga mestra do cristianismo na Terra. E que nós, espíritas, temos uma responsabilidade muito grande em lidar com a mediunidade. Muito grande. Em Jesus e em seus primitivos continuadores, porém, encontramo-la pura e espontânea, como deve ser, distante de particularismos inferiores. Neles mostram-se os valores mediúnicos a serviço da religião cósmica, do amor e da sabedoria, isto é, da ligação que cada espírito tem que realizar com o Criador através do amor e da sabedoria, duas asas da evolução do espírito, na qual os regulamentos divinos em todos os mundos instituem a responsabilidade moral segundo o grau de conhecimento, situando-se desse modo a justiça perfeita no íntimo de cada um, para que se outorgue isso ou aquilo a cada espírito de conformidade com as próprias obras. O Evangelho, assim, não é um livro de um povo apenas, mas o código de princípios morais do universo, adaptável a todas as pátrias, a todas as comunidades, a todas as etnias e a todas as criaturas, porque representa, acima de tudo, a carta de conduta para a ascensão da consciência à imortalidade, na revelação da qual nosso Senhor Jesus Cristo empregou a mediunidade sublime como agente de luz eterna, exaltando a vida, aniquilando a morte, abolindo o mal, glorificando o bem, a fim de que as leis humanas se purifiquem e se engrandeçam, se santifiquem e se elevem para a integração com as leis de Deus. Nós estamos incorporando na nossa estrutura física a mediunidade, que passará a ser mais um dos sentidos do espírito quando ele estagiar no corpo físico. Da mesma forma que nós fomos conquistando os 5 sentidos, a mediunidade está abrindo, através da nossa consciência, do nosso campo psíquico, poderemos assim dizer, um outro sentido a mais, para continuarmos o nosso processo de evolução. Há muito que caminhar.
há muito que trabalhar. Então nós não podemos perder tempo com coisas que não edificam a nossa essência espiritual. Estamos sendo convidados, desde o ano de 1857, de uma forma muito mais efetiva pelo plano espiritual superior, onde esse chamamento iniciou-se há 6.000 anos atrás, através da mediunidade. Quando é registrado no livro de Gênesis, Adão e Eva passeando no paraíso, e Deus, que é um espírito, hoje sabemos, superior, dialogando com os mesmos, se comunicando, se relacionando. Como? Através da mediunidade. E hoje podemos usufruir com um material cuja ferramenta a doutrina espírita nos coloca em mãos. Ouçamos a espiritualidade benfeitora. Emmanuel coloca: temos aqui um livro que estuda todos os livros. Diga-se de passagem, é um convite a um estudo mais profundo de nós, para entendermos o que realmente o somos. Sabemos, espírito, mas ainda muitos de nós não está convicto disso. Que nós possamos trabalhar em nós esses valores e caminhar, abrindo a nossa consciência, os nossos sentimentos, para que a nossa mediunidade seja uma mediunidade que possa estar em afinidade com os bons espíritos. Então nós estamos fechando as obras de André Luiz com este livro Mecanismos da Mediunidade. Observem o título. Em 26 capítulos, nós apenas aqui, de forma bem superficial, trouxemos alguns apontamentos, porque é muito amplo e muito vasto o que André Luiz nos traz, termos científicos e elementos que a ciência já nos proporciona, que nós vivenciamos dia a dia, como, por exemplo, você chegar na sua casa agora, ao entrar num cômodo, através do interruptor, ligar a luz e a luz. Como que essa luz chegou até aqui? Como que ela se propaga? Ele vai falar tudo sobre isso aqui. Para falarmos de mediunidade, a base da mediunidade, conforme coloca Albério no livro Nos Domínios da Mediunidade, está na mente. A mente, ela pertence ao elemento espiritual, na junção com o elemento material através do fluido cósmico universal. Nós ainda não temos condições de entender isso, mas daqui um tempo nós entenderemos melhor. Nós vamos agradecer a Jesus. Alguma dúvida, gente? Deixa vocês falar, né? Probabilidade. Hã? Sobre probabilidade. Sobre a probabilidade? Eles falam que tem probabilidade do elétron estar aqui e estar lá. Sim. São as investigações da ciência, as pesquisas. E interessante, né? Como que o elétron se movimenta, porque ele sai de uma órbita para outra, ocupando um espaço, e outro elétron ele tem que se unir a um outro elétron. Ou seja, é um estudo fascinante. Para entendermos que acima desse campo está a mente superior,
infinitamente superior a toda essa estrutura das forças observáveis pela ciência. Eletromagnética, gravitacional, força nuclear forte e força nuclear fraca. A mente é superior a isso. Vejam bem. E nós, por enquanto, estamos caminhando para chegarmos a um patamar, tal como Jesus já se encontra. Então, vamos fazer a nossa prece final, agradecer imensamente a Jesus pela oportunidade, aos benfeitores espirituais. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis que venhamos cair em tentações, livrando-nos de todo o mal, porque em ti encontramos a paz, a verdade, o amor por todo sempre, e assim o seja.